Vamos falar com o Renan Fiuza. Há pouco, Renan, a gente abordava esse tema com o Theo Cury, justamente para as expectativas com relação ao que os estados devem fazer diante dessas altas. Da alta dos combustíveis, da alta dos preços, em especial com relação ao diesel. Porque tem uma proposta do governo federal, da União, um pedido, um apelo para que os estados zerem o ICMS sobre o diesel importado. Tem muito governador resistente. A gente está falando aí de perda de arrecadação. O Ministério da Fazenda até disse, olha, eu posso ajudar nessa conta, vou arcar com 50% das perdas. E aí, como é que está essa conversa? O que a gente tem de detalhes, hein, Renan? Pois é, a gente tem que aguardar, né, Carol? Essa reunião, ela aconteceu e vai acontecer ainda nesta sexta-feira. Aconteceu ontem, primeira parte dela, sequência vai se estender ao longo de toda essa manhã e a expectativa de um possível anúncio de como foi esse encontro sairá às 1h30 da tarde. Coletiva de imprensa já foi anunciada, ou seja, todos os jornalistas já muito atentos a esse encontro estarão posicionados ali para atualizar para as suas emissoras e é claro que a gente vai estar trazendo aqui na CNN Brasil. Portanto, é um encontro que reúne os vários secretários da Fazenda estaduais justamente para conversar, né? A gente tem essa proposta do governo federal dizendo, vamos ajudar desta maneira. Vários governadores olharam e falaram, olha, não é bem assim, viu? A gente está falando também de um ano eleitoral, precisamos deixar bem claros, né, aí que estamos num tabuleiro político de um ano extremamente sensível e importante, cada um defendendo a sua bandeira para além dos valores, para além dos consumidores. E aí, os governadores um tanto quanto reticentes, alguns deles, né, o governo fez, portanto, essa contraproposta e a respeito dessa contraproposta a gente vai ter que aguardar e analisar e trazer tudo daqui a pouquinho nessa coletiva de imprensa que está programada para acontecer à 1h30 da tarde. O que temos, portanto, reunião do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, com o Cefaz, e também do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ. O objetivo é justamente esse, você já trouxe e a gente reitera aqui, um objetivo bem claro. Eles vão sentar ali, todo mundo junto, analisar, debater, deliberar pautas importantes, pautas essas, sobretudo para além do diesel, mas com um olhar macro para a economia, tá? Então esse é um detalhe importante. A gente vai estar falando de diesel, a gente vai estar falando de ajuda do governo federal, de que maneira, né, os estados e municípios vão participar, né, disso, mas para além também temos a discussão macro, que é uma discussão econômica. Pontos importantes que a gente tem que estar atento, quem vai participar? Para além, né, dos representantes das secretarias da Fazenda, a gente tem Robson Barreirinha, ou seja, né, secretário especial da Receita Federal, e Rogério Seron, também secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Então a gente tem esses dois atores muito significativos, muito importantes também nesse cenário de discussão, quando a gente fala de tributos, quando a gente fala de ajuda, quando a gente fala de subsídio, enfim, tudo isso passa também ou passam por essas duas figuras que estarão presentes nessa reunião. Só para a gente finalizar essa nossa conversa, Carol, a gente vai ter que estar também muito atento a esse assunto que você mencionou, que é a alta do diesel. A alta do diesel que impacta o meu bolso, o seu bolso, o bolso de muita gente que está aí precisando abastecer, sem contar aquela turma que usa o carro para profissão. Os motoristas de aplicativos, os taxistas, os caminhoneiros, né? Pessoas que precisam de um valor do diesel, um valor do combustível muito menor para que sigam trabalhando e sigam aí conseguindo o seu sustento, né? O que essa reunião vai trazer? A gente relembra aqui que o governo federal ofereceu aos estados essa subvenção, ou seja, o que seria isso? Traduzindo, uma espécie de ajuda no valor do diesel. R$ 1,20 na importação, ou seja, 60 centavos seriam arcados pelo governo federal e 60 centavos seriam arcados pelos cofres públicos, né? Muitos governadores não aceitaram ou muitos governadores ficaram com o pé atrás com relação a isso. Essa contraproposta, ela foi feita, obviamente muitos deles ali estavam de alguma maneira meio reticentes com relação a zerar o ICMS, né, que é aquele imposto sobre a circulação das mercadorias, e agora a gente precisa ver o que vai nascer
desse encontro, dessa conversa extremamente importante. Mais uma vez a gente relembra, tem uma coletiva programada para 1h30 da tarde. Essa reunião ela já está acontecendo. Secretários de Fazenda dos estados juntos, reunidos, conversando a respeito da economia do Brasil, e entre tantos assuntos que serão discutidos, a gente aguarda um possível acordo, uma possível conversa, né, mais enfática com relação ao diesel, ao combustível. A gente está muito atento. Novidades a gente vai trazendo no Novo Dia, claro, qualquer bastidor que surgir por lá. A gente está tentando apurar com o nosso timão de economia aqui, com a nossa turma do Money, CNN Brasil, tá todo mundo junto, Carol, e a gente vai atualizando com certeza.